está a questão principal, que é a questão da análise no campo de uma possível situação de tentativa de ataque russo contra Odessa nos próximos dias. Dias atrás eu falei sobre uma ação russa que está sendo construída em relação a Kharkiv. Kharkiv é um ponto também que nos mapas, na história, o Stalin, no momento em que ele acabou concedendo à República Soviética da Ucrânia uma série de territórios que eram historicamente objeto de disputa e objeto, vamos dizer assim, um liame histórico com o russo, com a Rússia, causou toda essa série de situações. O presidente Putin, inclusive, não é? O presidente Putin, inclusive... Não, olha só, tem gente aí que tá querendo testar nossa paciência, né? Bom, eu não vou mais considerar, eu só vou bloquear, tá? Hoje é dia de só bloquear esse tipo de cidadão aí. Assista quietinho, não vem aqui conturbar, meu amigo. O que a gente defende, a gente pratica. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que o presidente Putin, quando analisando a questão da Suécia e da Finlândia na OTAN, ele fez um comentário que eu acho que ele é muito pertinente em relação ao entendimento de se os russos vão para Kharkiv e vão para Odessa ou não. Ele disse, a Suécia e a Finlândia na OTAN não faz diferença nenhuma, porque eles sempre tiveram aliados ao Ocidente e nós não temos disputas territoriais com Suécia e com Finlândia. E nós temos disputas territoriais com a Ucrânia. Está implícito. Agora, se você pegar os mapas dos territórios que foram cedidos pelo Stalin e a Ucrânia, não estou falando sobre a Crimeia do Khrushchev lá nos anos 50, não. Estou falando lá da década de 20 do século passado. Você vai verificar que esse conflito também tem um componente que é vinculado à questão da disputa territorial histórica entre Rússia e Ucrânia. Tem uma situação, eu vou convidar esses dias, eu não sei se ela está assistindo, se tiver, eu peço até que se manifeste aqui no chat. Já teve 2 vezes conosco, uma vez foi até muito interessante, que acabou a luz e tal, até nos obrigou aqui a comprar uma espécie de no-break, de gerador e tudo mais, para transmissões futuras não incorrerem nessa situação. A Condessa Nasta, porque a Condessa Nasta falou uma coisa para a gente na segunda transmissão que ela fez conosco, que é muito relevante, que as pessoas não estão atinando a esse fato. Existem 2 Ucrânias, sob o ponto de vista do que aconteceu em 2014 no Maidan. Se vocês pegarem, né, a história toda aí dos ditos oligarcas, não vou nem citar nominalmente aqui agora, mas que estariam ligados ao Maidan e que estariam ligados à Ucrânia Ocidental, denota muito claramente que você tem uma diferença, inclusive na disputa dos oligopólios. Obrigado, Alex Isotto, pelo super sticker. Inclusive pela disputa dos oligopólios, né, em relação à questão dos minérios na região do Donetsk. Muita coisa em Donetsk, em Lugansk, no Donbás de minério, muita coisa. Aquela região mais rica da Ucrânia, não tenha dúvida nenhuma. Quando você tem o Maidan, você reflete no Maidan situações que aconteciam desde o período prévio à desintegração da União Soviética, e mais marcadamente na década de 90. Se você remontar a Revolução Laranja, olha, você vai verificar muito claramente que a Ucrânia já estava, de alguma forma, cindida em 2. Você tinha interesse da Ucrânia Ocidental e interesse da Ucrânia Oriental. Então, o que eu consigo, na realidade, verificar, eu vou convidar a Condessa Nasta, vejo se ela tem uma agenda para nos atender, pessoa inteligente, simpaticíssima. Então, ela tocou em alguns pontos interessantes. Foi talvez a única convidada que tenha remarcado essa questão da presença no Maidan de partidos ligados à Ucrânia Ocidental. Então, se você pegar o mapa, a história, o que o Stalin fez, o que o Khrushchev fez, o fim da União Soviética, essa história toda, outra coisa que eu preciso dizer para vocês, a Alemanha é chave nesse conflito. Não só porque tem o Yamal, o Nord Stream 2, esses vínculos no gás desde o período soviético, que se incrementaram no período do presidente Putin. Se você pegar, eu estava estudando isso esses dias, as relações comerciais da Ucrânia no período do governo, diríamos assim, pró-Ocidente, está muito perto da Alemanha, gente.
Então, a disputa também dos maiores parceiros comerciais dos grandes oligopólios ucranianos está muito perto de uma disputa, de uma correlação de forças entre a Alemanha, a área de influência, eu diria, de Alemanha e de Rússia, nessa disputa dos oligopólios. Tá? Isso, Maidan é o nome de uma praça que fica em Kiev, na Ucrânia. É isso aí, irmão. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, basicamente, nesse contexto, é o seguinte, que a Crimeia, para os russos, é uma questão de honra, é uma questão difícil de ser negociada, sob o ponto de vista de nós entendermos, mas a Crimeia é um território que foi anexado pelos russos, mas era um território ucraniano histórico. Não, não é assim que os russos entendem, e não é assim, na realidade, sob o ponto de vista de uma análise histórica um pouco mais aguda. Então, você tem uma disputa, gente. Você tem uma Ucrânia ocidental e seus oligarcas, uma Ucrânia oriental e seus oligarcas, sob o ponto de vista de um etno russo-ucraniano e de uma Ucrânia um pouco mais perto da Europa, aí, sob o ponto de vista histórico, de sua proximidade com o Império Austro-Húngaro, com a Polônia, com a Romênia, você tem uma série de situações que precisam ser observadas com uma lente adequada. Tá? Esse é o contexto em que nós vivemos hoje. A disputa entre o Ocidente, Washington e Londres, puxando e levando, inclusive, pelos hábitos, por tudo. A Ucrânia para o seu lado, tentando colocar os ucranianos distantes dos russos, o que aconteceu depois de 2014, inclusive no aspecto legal, é de alguma forma de minorar, de mitigar a influência até do idioma russo, da cultura russa, dentro da Ucrânia, onde você tem regiões ao sul e ao leste que são não só historicamente ligadas aos russos, como também são povoadas por populações de língua russa, étnicas e de língua russa. Do ponto de vista étnico, há até alguma polêmica, porque a gente, Wellington, muito obrigado, poderia discutir, da mesma forma que a gente fala sobre o Brasil profundo, o período soviético e o período histórico, mesmo no ponto de vista aí da Rússia czarista, tá? Da quantidade de famílias que têm raízes em ambos os países, tanto na Rússia como